Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Certamente, nesse mês da Bíblia, você fez o seu altar para a palavra de Deus, seu espaço de oração, honrando a palavra, mas também prepara o seu coração para que esta palavra encontre terra fértil, terra boa. E é isto que nós queremos propor pelo nosso programa Provocação a cada domingo. Adentrar ao mistério da palavra de Deus revelada a nós, compreender esta palavra. Hoje você pode já marcar aí na sua Bíblia, Evangelho de São Marcos, capítulo 9, 30 a 37. Nós estamos no 25º domingo do tempo comum. Logo depois da vinheta, começamos o nosso programa Provocação. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças é a mim que está acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A palavra de Deus nessa liturgia dominical hoje quer nos fazer refletir sobre a experiência de servir. Servir se é que nós queremos ser o maior. Nós temos a dinâmica do Evangelho hoje, em que Jesus, ele estava com os seus discípulos, não com a multidão. No domingo passado ele estava com a multidão, ele fala para a multidão. Hoje ele está com os seus discípulos e ele termina chamando apenas os 12. Uma pedagogia interessante. E Jesus, ele percebe que entre os seus discípulos havia essa discussão de quem era o maior. Novamente, a partir do anúncio de Jesus de que ele deveria passar pela paixão e pela morte, sofrer, passar pela cruz. E Jesus não diz só da cruz, ele diz também da ressurreição e ressuscitar dos mortos. Mas na cabeça deles estava confuso. Parece que hoje os discípulos, e de modo especial os apóstolos, a quem Jesus chama a atenção no particular, estão já pensando quem seria o substituto de Jesus. Dá para a gente pensar nessa possibilidade. Quem é o maior para ficar no lugar dele, para assumir o posto dele, já que ele vai morrer? Não sabemos se é verdade isso, mas dá para perceber esta intenção dos discípulos. Por isso eles discutem quem é o maior. Normalmente assim nós procedemos quando nós queremos trocar uma liderança, assumir uma função, um diretor, um supervisor, algo que esteja à frente. Nós olhamos a experiência, aqueles que estão mais preparados. Mas a lógica de Jesus é outra. É aquele que serve mais. Se eu quero ser o maior, eu tenho que estar a serviço. Tenho que servir mais. E essa discussão não cabe para os seguidores de Jesus, quem quer ser o maior. Tem que se fazer como criança, quem for como uma dessas crianças, né?
quem acolhe uma dessas crianças. É a mim que está acolhendo. Nós vemos na leitura de hoje de São Tiago que ele vai dizer que onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Mas, por outro lado, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, e tantas outras coisas ele vai dizer. Ele vai concluir dizendo assim, que nós não sabemos pedir, porque nós estamos cobiçando, vivendo essas más intenções, nós não sabemos pedir. Ele diz assim, nós pedimos sim, mas não recebemos, porque pedimos mal. Só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. Então, esta intenção dos discípulos, ela não é muito verdadeira. E nós podemos cair nesta armadilha também. Podemos querer as funções, os cargos na vida da comunidade, na vida pública, política, social, para nos beneficiar. E, aliás, qualquer função pública era para beneficiar o povo, por isso ela é pública. E nós sabemos disto. Porém, talvez nós nos percamos nesta dimensão. Nós não sabemos usar a autoridade, o poder, nem sempre sabemos. E a nossa inspiração é o modo como Jesus serviu. Era o Filho de Deus, tinha o poder, usou desse poder para o benefício do povo, não para si mesmo. Quando o demônio o propõe a se jogar de cima, porque ele podia, os seus anjos iam segurá-lo, ele não quis fazer isso. Ele não quis usar o poder para si mesmo. Ele não quis descer da cruz, ele tinha o poder. Ele é provocado pelo o próprio ladrão, mau ladrão. Salva-te a ti mesmo e salva também a nós. Jesus entende o seu projeto. Ele salva a humanidade passando pela cruz. Qual a compreensão que nós podemos ter disso? Será que somos um sadomasoquista que temos que sofrer? Jesus ofereceu o verdadeiro sacrifício se doando, aceitando sofrer. Não se faça a tua vontade, mas a minha. Os nossos primeiros pais pecaram porque fizeram a sua vontade pessoal. Jesus obedece ao Pai. E o Pai quer que ele passe por essa experiência de sofrimento, mas também pela ressurreição. E o que faltava aos discípulos era isso. Por isso, na transfiguração, Jesus antecipa a ressurreição para que haja essa compreensão. É bom estarmos aqui, vai dizer Pedro. E nós precisamos entender, e aqui na Terra nós já temos essas antecipações da glória de Deus. A Eucaristia é uma delas. O pão da palavra, este alimento, é a própria glória de Deus aqui. E Santo Irineu de Leão vai dizer que a glória de Deus é o homem vivo. Então, o serviço para que a dignidade do ser humano seja cada vez maior. O homem vivo. Por isso, o reino de Deus é para servir a todos. Quer ser o maior, seja o servo de todos.